Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado por nos receberem, Pastor Luiz, presbíteros, liderança da igreja, abrirem as portas. A igreja também por nos acolher, nos apoiar. Então estamos aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo destes anos em Moçambique e como as orações do povo de Deus têm participado desta obra lá em Moçambique. Meu nome é Roberto Renato Velso, para quem ainda não me conhece. Sou marido desta, genro do seu Castro Alefonsina, cunhado do Dave e assim vai. É uma família que Deus tem usado para abençoar a minha vida. Então, a Deila vai compartilhar um pouco do que nós fazemos e depois nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Então, meu nome é Deila. Eu não sei quantos estiveram aqui há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando nós viemos expor o nosso projeto e aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Quantas pessoas estavam aqui? Uma grande parte. Então, Roberto e eu estamos casados há 32 anos, começamos também o ministério juntos. Tivemos 3 filhos, o mais velho deles está aqui hoje, o Jonathan, minha nora Ana e 2 netinhos que já foram para a classe. Os nossos filhos ficaram no Brasil, porque já eram adultos e independentes, né? Então, saímos do ninho e fomos para Moçambique, porque Deus falou conosco e nos mostrou realmente que nessa fase da nossa vida nós deveríamos gastar um pouco do nosso tempo, né, da experiência ministerial que Deus já havia nos dado, para edificar, ajudar a edificar, a fortalecer a igreja de Moçambique. Então, o nosso trabalho principal é treinar obreiros para a igreja de Cristo. Nós estamos ali, irmãos, esse país aqui compridinho é o país de Moçambique. Vocês sabem que o continente africano é um continente muito grande, né? Moçambique está aqui. E ali é a cidade da Beira, onde nós moramos. O estado é o estado de Sofala. É daí que vem o nome do seminário, onde nós trabalhamos, que é Instituto Bíblico de Sofala. Então, se refere à província ou estado onde a cidade da Beira está. A população de Moçambique está em quase 29 milhões de pessoas. O português é a língua oficial de Moçambique, mas, como vocês podem imaginar, a comunicação não é tão fácil como a gente pensa. A gente chega lá, todo mundo fala português. Mas até aqui no Brasil vocês percebem que há diferença, né? Nas diversas regiões. E lá em Moçambique, muito mais. Então, no início, nós tivemos um pouco de dificuldade de entendermos e de sermos entendidos. O português de Portugal é misturado com muitas línguas locais, que, como vocês percebem aqui, Moçambique tem 46 etnias, cada uma com a sua língua, com a sua cultura. Então, principalmente na cidade onde nós moramos, é uma cidade onde reúne muitas culturas, muitas línguas. Então, a comunicação é um desafio, mas Deus tem nos abençoado e nós agradecemos muito a Deus pela parceria da igreja, né? Assim como Paulo disse, pela participação de vocês desde o primeiro dia até agora. Desde que viemos compartilhar com vocês, até antes, né, eu tenho certeza que orações têm sido feitas por vocês em nosso favor. E por isso Deus tem nos abençoado bastante. Tanto na comunicação, na saúde, nós temos tido saúde muito boa, irmãos. Na verdade, melhor do que nós tínhamos aqui no Brasil. Como vocês sabem, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e há muitas doenças que assolam o país, doenças muito simples, matam as pessoas, doenças que muitas vezes nós tratamos em casa, lá se torna grave pela situação de falta de saneamento básico, né? Dificuldade de encontrar recursos médicos, remédios.
Mas até na questão da malária, que geralmente nenhum missionário se livra da malária. Até agora, irmãos, nós não pegamos malária. E esperamos continuar assim, né? Então, como vocês percebem, Deus tem realmente nos abençoado muito. Mas é, então, um dos países mais pobres do mundo. Ainda há muita fome, principalmente porque o país depende muito do clima, né, para plantar, colher. Então, às vezes é muito seco, às vezes é enchente. Então, dependendo disso, em alguns lugares do país há fome. E, como eu disse, várias outras doenças. A AIDS continua sendo muito forte, matando muita gente. Nós enfrentamos, assim, a morte. Nós temos que participar de funerais frequentemente por conta dessas dificuldades. Irmãos, os moçambicanos, eles são bem-humorados, apesar da situação difícil que eles vivem. Isso é uma coisa que nós temos aprendido muito com eles. No meio de tanta pobreza, de tanta dificuldade, irmãos, eles são bem-humorados, eles são agradecidos. Os crentes são agradecidos. No início, quando nós chegamos lá, nós achávamos estranho, assim, quando era aberto para ação de graças, né? Alguns irmãos iam na frente e tudo que eles falavam era: irmãos, eu dou graças a Deus, porque desde o domingo passado até agora, nada de mal me aconteceu. Isso para nós parece assim tão simples, né? Mas para eles é muita coisa, porque a vida deles é difícil. Então, eles agradecem por tudo, né? Pelas mínimas coisas. E aí, né, eu ficava pensando, puxa vida, lembrando, né, de nós aqui, somos tão ricos e muitas vezes tão mal agradecidos, né? Então, irmãos, vocês vão ver que na maior parte do tempo eles estão sorrindo, eles sofrem, mas eles são agradecidos também. A sociedade moçambicana é uma sociedade coletivista. Então, talvez vocês achem estranho, Roberto e eu estarmos vestidos iguais, mas eles adoram usar uniforme. Então, assim, a alegria deles é se vestir iguais. Então, os casais, as famílias, muitas vezes compram as capulanas, que é aquele pedaço de tecido ali que eu tenho, compram as capulanas iguais e mandam fazer roupa, desde o pai, a mãe, até as crianças, todas vão para a igreja com as roupinhas iguais. É uma graça. E casais também, nós usamos muito, então, a roupa igual. Eles são muito ligados ao mundo espiritual pelo fato de que eles são animistas, né? Assim como os nossos indígenas aqui no norte do Brasil. Então, são pessoas que desde bebês já são apresentadas ao mundo espiritual, são dedicadas a espíritos de antepassados. No dia a dia, eles convivem, eles creem que estão cercados de espíritos, se comunicam com eles, principalmente dos antepassados, né? Vivem com medo porque eles precisam agradar esses espíritos para terem saúde, boa colheita e tudo mais. Mas, se eles não conseguem agradar, então vêm as dificuldades. Então, apesar de que é fácil evangelizá-los, porque eles são muito sensíveis espiritualmente, é muito difícil eles abandonarem a religião deles, né? A religião africana mesmo. Acho que o meu... tá bom. As religiões ali em Moçambique são muito variadas. Há muitos evangélicos ali, de igrejas que foram fundadas por missionários, tanto brasileiros como europeus, americanos. Então, há uma gama muito grande de evangélicos. Católicos, por conta também do colonialismo, né, português. E os muçulmanos também, que crescem muito no continente africano. E vocês vão perceber que as religiões tradicionais também, elas permeiam praticamente todas as religiões, como eu disse para vocês. Eles, com facilidade, eles aceitam uma outra religião que não a sua, mas eles não abandonam a antiga. Então, eles só acrescentam mais uma crença. E o cristianismo, para eles, é a mesma coisa, né? Eles aceitam a Cristo. Se você for evangelizá-los, eles todos vão aceitar a Cristo. Mas
eles precisam de discipulado. Porque no momento em que eles aceitam a Cristo como Salvador, eles não entendem que Jesus é único, que Jesus é o único caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Então, é com o decorrer do tempo, no discipulado, no ensino bíblico, no estudo bíblico, que eles vão entendendo isso. Mas como eles vão crescer espiritualmente? Como eles vão aprender essas coisas se pouquíssimos pastores têm treinamento teológico? Pouquíssimos pastores podem abrir a Bíblia e interpretá-la corretamente. Irmãos, a gente ouve cada coisa lá, cada explicação, né, da Bíblia que a gente fica, como que essa pessoa foi chegar a essa conclusão de que esse texto está dizendo isso? Por falta realmente de treinamento, né, de conhecimento. Então, pouquíssimos igrejas têm pastores que têm um bom treinamento teológico. Graças a Deus, nós estamos numa igreja onde o pastor já estudou no IBS, onde nós trabalhamos, e vários presbíteros, várias pessoas já estudaram lá, e é uma igreja que tem uma doutrina saudável, que realmente prega a Bíblia. Mas isso é uma raridade na igreja moçambicana. Então, por isso, há o sincretismo, que é o que eu disse antes, né? A mistura das religiões. E nós sabemos, irmãos, que o Evangelho, quando ele tem alguma coisa acrescida a ele já não é mais o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho ele é exclusivo. Então, treinamento de líderes hoje é a maior necessidade da igreja moçambicana. Irmãos, a igreja moçambicana ela é uma igreja evangelizadora. Ela cresce muito. Os pastores, os líderes, eles são pessoas que fazem de tudo para fundar novas igrejas. E há muitas igrejas em Moçambique. Mas há esse problema de falta de treinamento. Só vai se multiplicando uma igreja doente, uma igreja fraca. É por isso, então, que nós estamos ali, foi demais, -1, isso. No Instituto Bíblico de Sofala. É uma escola que já existe há 30 anos, foi fundada a pedido de pastores mesmo moçambicanos que perceberam essa dificuldade, essa necessidade que a igreja moçambicana tinha, e eles pediram, então, aos missionários para ajudá-los a fundar, a começar uma escola bíblica para treinar os seus líderes. É uma escola que já formou, então, 627 alunos. Hoje nós temos 120 alunos e há muitos desafios ainda que nós precisamos enfrentar. A autossustentabilidade, como Moçambique é um país pobre, as pessoas têm poucos recursos, então ainda a escola depende quase 70% de dinheiro estrangeiro, dinheiro de bolsas e algumas pessoas que doam para a escola funcionar. Então, um grande desafio que nós temos e temos procurado a influenciar, a ajudar a igreja moçambicana a entender que, apesar de ser uma igreja, um país pobre, eles têm o que dar a Deus. Ninguém é tão pobre que não tenha nada, né, para ofertar. Eles podem assumir mais responsabilidades no sustento dos seus obreiros. Os pastores lá, praticamente, irmãos, eles não são sustentados pelas igrejas. Todos eles precisam trabalhar. E não tem muito emprego fixo, é muito bico, né? Faz um aqui, outro lá. Então, a vida dos pastores é muito complicada. Eles não podem também se dedicar muito ao ministério, porque precisam sustentar a sua família, que muitas vezes é de 4, 5 filhos, e mais os sobrinhos que ficaram órfãos, e eles trazem para casa para cuidar. Então, é uma situação difícil, mas, mesmo assim, nós cremos que eles podem contribuir mais. E recursos humanos também. No momento, o diretor-geral e o coordenador pedagógico da escola são estrangeiros. E nós gostaríamos, inclusive, de pedir que a igreja continue orando por isso, irmãos. Quando nós deixarmos o trabalho lá em Moçambique, nós gostaríamos que o diretor-geral e o coordenador pedagógico fossem moçambicanos. Nós estamos orando e trabalhando para isso, né, no treinamento de moçambicanos, para que eles possam assumir essas funções, e assim a escola ser realmente moçambicana.
Nós, missionários, poderemos continuar ajudando, mas ajudando, né? Como professores, conselheiros, mas que eles percebam que as posições principais da escola estão nas mãos deles. E assim eles vão se sentir mais donos da escola também. Nós oferecemos lá 5 cursos. 3 cursos são noturnos. Esses cursos aqui são noturnos, de segunda a sexta-feira. O bacharel em teologia, né, médio em teologia, básico em teologia, são cursos de 4, 3 e 2 anos. O bacharel, a pessoa precisa ter o ensino médio para entrar, porque é nível de faculdade. E a nossa escola é uma das únicas escolas no país, uma das poucas escolas no país que oferece o curso bacharel. E que também já formou 2 mulheres que estão atuando muito bem na igreja moçambicana. E esses 2 cursos, elementar de estudos bíblicos e professores de crianças, funcionam no sábado à tarde, das 14 às 18 horas. E são cursos que alcançam mais, porque esses noturnos, que são de segunda a sexta-feira, muitas pessoas que gostariam não podem participar. Mas aqui já é um pouco mais fácil. Mas, mesmo sendo difícil, irmãos, é muito gostoso ver alguns se esforçando ao máximo para ter uma formação melhor e participar, então, frequentar esses cursos noturnos. Ajuda aí, por favor. Tá. Esse coro aí se apresentou, eu acredito que, não sei se foi na formatura ou no aniversário do IBS. Nós temos 2 eventos grandes por ano, que é o aniversário e a formatura no final do ano. E aí, vários coros das igrejas são convidados e eles vêm preparados com músicas lindíssimas, né, com as suas coreografias, e eles fazem letras que contam a história, que falam do IBS. Ali mesmo eles estavam falando, né? Instituto Bíblico de Sofala instrui o povo de Deus na palavra. Aqui nós temos alguns graduandos do curso básico em teologia de 2016, e nós colocamos essas fotos porque esse casal aqui tem uma história muito interessante e inspiradora. Essa é a Lavnes, que está aqui, o Isaka, o marido dela. Vieram bem do interior de Moçambique. Como ele dizia, professora, eu vim lá do mato mesmo, mas do mato. Ele assim, enfatizava muito, porque a professora não tem nem ideia de onde eu venho, né? E eles vieram com muita dificuldade de falar o português, embora tenham feito um teste, né? Todos os alunos precisam passar por um teste de português, porque nem todos, realmente, mesmo que tenham estudado, conseguem estudar na língua portuguesa, porque o instituto só funciona em português. Então, eu fui professora deles, tive muita dificuldade, irmãos, olha, não era fácil, porque eles não me entendiam e eu não os entendia. Então, imaginem, né, como foi dar aula para eles, para avaliá-los, era muito difícil. Mas, uma coisa interessante é que a Lavnes, ela não podia ter filhos. Ela, antes de ir para a escola, ela engravidou, mas teve um aborto, por conta do trabalho muito pesado lá na roça, onde ela vivia. E aí foram para a cidade, estavam ali no seminário, ela engravidou de novo, teve outro aborto. Mas aí, o que acontece? Quando uma esposa não produz nada, como eles dizem, a família do marido começa a fazer muita pressão sobre ele. Olha, você tem que dar um jeito, você tem que devolve essa mulher, ela não está a produzir nada. Pega outra mulher, você precisa ter filhos. Ou então, né, pega mais 1 ou 2, porque a poligamia, principalmente na etnia deles, é muito praticada. Inclusive pastores polígamos, né? Não sei como é que a gente harmoniza isso aí, mas acontece também.
Então, irmãos, ele sofreu uma pressão muito grande para pegar outra esposa, para abandonar aquela. Mas, ao estudar a palavra de Deus, ele percebeu, ele sabia que o homem deve ser esposo de uma só mulher. E ele ficou firme nessa decisão de não pegar outra mulher, de não abandonar a sua esposa, porque ela não podia ter filhos. E isso foi um testemunho muito grande. A família continuou fazendo pressão, né, mas eles não cederam. E, finalmente, depois de um tempo, também Deus deu a graça para eles, e hoje eles têm um filho. Provavelmente vão poder ter mais. Mas é um exemplo, né, um pequeno exemplo de mudanças e de testemunho, né, que esses alunos podem aí dar para os seus parentes e para o povo da sua tribo, da sua etnia. Além do seminário, eu também trabalho nesse projeto chamado PROID, que está ali atrás. Cadê? Ali. Eu trabalho com mulheres também, mulheres carentes, né? E eu ensino para elas um pouco de costura, que é uma das habilidades que eu tenho. Então, ali eu ensino para elas desde o início, né, a fazer um nó na linha, a fazer os pontos à mão, e elas fazem peças lindíssimas. Eu trouxe algumas ali para os irmãos apreciarem apenas, né? Eu não tinha pronto para trazer para vender, mas depois eu quero que os irmãos vejam alguns exemplares que eu trouxe do que elas produzem ali. Então, ali nós passamos a quarta-feira, geralmente, juntas, trabalhamos, eu ensino para elas, elas costuram, produzem, nós vendemos, tomamos uma refeição juntos, estudamos a Bíblia, oramos umas pelas outras, e é um momento em que eu aprendo muito da cultura delas, porque ali são só mulheres e elas têm toda a liberdade de falar, abrir seus corações, falar coisas que em outras circunstâncias elas não falariam. O nosso ministério no IBS, então, é de ensinar. O Roberto ensina no bacharel, é preciso ter mestrado para ensinar no bacharel. Eu ensino no médio. E o Roberto está diretor. Ele teve que assumir a direção da escola. Quando nós chegamos lá, a escola estava assim, bem desfalcada. Não tinha diretor. E as pessoas estavam desanimadas, os alunos, as igrejas, estava uma situação assim bem difícil, que nos pegou de surpresa. Nós não sabíamos que a escola estava naquela situação. E o Roberto não teve outra alternativa a não ser aceitar se tornar o diretor, né, para que tivesse alguém na liderança. Principalmente numa cultura como é a de Moçambique, não dá para entender uma organização, uma empresa, uma igreja sem líder. É como o índio, né? Tem que ter cacique. Então, lá também tem que ter chefe, tem que ter presidente, tem que ter diretor. E o Roberto, então, assumiu essa função e, graças a Deus, depois ele pode falar um pouquinho lá no final, do que foi alcançado nesses 3 anos em que ele esteve ali servindo a escola. O Roberto também trabalha no discipulado de jovens pastores, porque a gente entende também que só o que é ensinado no Instituto não é suficiente. É preciso também andar um pouco mais, né, com esses jovens, encontrá-los em outros momentos, visitar as suas igrejas. Então, nós visitamos as igrejas dos alunos, e isso é algo que nós temos tentado fazer. E também mobilizar os alunos e igrejas para missões. Os africanos, em geral, irmãos, eles têm uma mentalidade assim. Nós somos negros, não temos educação e não temos dinheiro, somos pobres. O trabalho missionário é para branco, porque os brancos são ricos e têm educação, têm possibilidade de estudar. Então, é uma mentalidade que nós temos procurado mostrar biblicamente, já vou te entregar a palavra, que não é verdadeira, é um pensamento falso que eles têm, né? Que eles são criaturas de Deus, filhos de Deus, com toda a capacidade para se desenvolver e para ser missionário, sim. Há muitos povos não alcançados em Moçambique ainda, e nós temos procurado mobilizar a igreja moçambicana
para fazer esse trabalho também de missões. Obrigado. Essa turma é do primeiro ano do bacharel deste ano. Então, este aqui é pastor, este é pastor. Outros são um pouco mais jovens, esse tem 19, esse tem 21. Mas são pessoas que servem nas suas igrejas, discipulam outros, evangelizam. E tem uma vida muito dura, irmãos. Eu não sei como é que eles conseguem fazer. Às vezes, sento e converso com estes, tenho gasto mais tempo com estes, porque ensinei a disciplina de discipulado. Então, investi mais tempo com eles e você ouve as histórias e os dramas, as lutas. E aí um jovem de 23 anos como o Márcio começa com picos de pressão, porque não aguenta simplesmente carregar a carga das responsabilidades. Ele praticamente é o pai da família, dos irmãos mais velhos. Isso significa instruir, aconselhar, sustentar financeiramente, mandar para a escola, e ele trabalha dia inteiro e estuda. E tem uma renda, um saláriozinho, que é, na verdade, uma pequena contribuição para ajudar. Eles chamam isso de subsídio, não é um salário propriamente dito. Ele trabalha num ministério, num trabalho social. Muito bom, mas são as lutas, irmãos. Então, esse é um pouco. Esse aqui é uma ocasião que estivemos nesse local, num bairro, fora um pouco da cidade. A maior parte das igrejas começam assim. Um grupo que vai da igreja, evangeliza as casas daquele bairro, convida as pessoas para um local de culto, que é geralmente embaixo de uma árvore, embaixo de uma lona, geralmente parte externa de uma casa. Então, aqui estão alguns alunos do IBS que vêm ajudar um pastor que já está começando um trabalho, para eles terem essa experiência de ajudar a plantar uma igreja. Então, as coisas começam muito simples. Aqui já está um pouco mais adiantado, já tinha bancos, está vendo? Mas logo depois a cadeira de plástico, umas estacas, uma lona, e assim vai avançando com os recursos locais, como eles dizem. E é importante que assim seja, irmãos. Não chega brasileiro lá com um monte de dinheiro e manda construir um templo, irmãos. É uma péssima ideia. Porque logo, isso alimenta, na verdade, o paternalismo. Aquela ideia de nós não temos recursos, é eles que têm, nós dependemos deles. E isso, infelizmente, tem sido ensinado e praticado ao longo dos anos. Isso causa muitos problemas para o desenvolvimento saudável da igreja moçambicana. Então, graças a Deus, tem igrejas que já têm agido de modo diferente. Eu acho que Deus não quer que passe aquele vídeo, amor. Tá vendo? Aí. Dá um play aí no slide. Isso é um vídeo, na verdade. Tem que dançar, irmão, senão não louva. Tem que dançar. A dança aí vai longe, irmãos. Isso aí é depois do culto, não era durante o culto. Isso é depois do culto. Na frente da igreja, o pessoal se reúne e continua cantando. A dança, irmãos, é a maior expressão de alegria do povo moçambicano em geral. Quase todas as culturas. Então, para louvar a Deus com o coração, com a mente, com o seu corpo todo, tem que ter realmente a dança. E isso é uma coisa normal do culto. Então, esse negócio de culto assim, nós paradinhos, irmãos, lá não funciona. Se não conseguirem dançar no culto, o culto não foi bom. É claro que não é só de dança, tem que ter palavra, isso tem, mas essa é outra história. Então, nesse período, Deus abençoou, irmãos, o trabalho. Então, conseguimos organizar a parte interna da escola, um novo estatuto, uma nova diretoria, reorganizar o grupo que, na verdade, lidera a escola, que é esse grupo executivo, com pessoas novas, com ideias e mais tempo e disposição. Temos o desejo e queremos que vai acontecer a conclusão do primeiro andar do prédio principal no próximo ano, através de uma parceria que Deus nos enviou com uma escola cristã que começa
em Moçambique, usando metade, mais ou menos, das nossas instalações no IBS. Então, eles vão usar aquilo durante o dia e nós vamos usar durante a noite. Então, muitos investimentos estão sendo feitos. Temos professores concluindo o mestrado, então vão nos ajudar. E agradecer a Deus pelas forças espirituais, mentais e emocionais durante esses 3 anos e meio em Moçambique. Próximo. Então, os motivos de oração, irmãos, são esses. Que Deus nos capacite para dirigir e ensinar. Não é uma tarefa simples, ensinar num contexto transcultural. Nós precisamos muito, muito mesmo da direção e da graça de Deus. Não, entra aí. Esse negócio aqui não está crente, não. Crescimento espiritual dos alunos e as suas igrejas. E, por visão missionária para a igreja moçambicana, que isso venha realmente crescer. E também pela provisão financeira para os alunos, para esse fundo de bolsas, que é uma coisa muito importante que nós queremos realmente manter para possibilitar mais líderes, pastores, membros de igreja poderem realmente ter uma formação bíblica e servirem nas suas igrejas melhor preparados, né? Então é isso, irmãos, nós temos muito a louvar e também temos a pedir ao Senhor. Nós queremos, pode desligar lá o projetor, irmão Thomas. Nós queremos, irmãos, meditar nesses 28 minutos que nós ainda temos, estudar 4 capítulos da Bíblia. Vocês acreditam, irmãos, em milagre? Então, vamos fazer um milagre, né? Imagine, meu irmão, se Deus, de repente, aparecesse para você e dissesse: olha, meu filho, minha filha, quero que você, ou a sua família, ou a sua igreja, que vocês enviem um missionário, um membro dessa igreja, ou um casal dessa igreja, para ir lá para o Iraque e alcançar especificamente o Estado Islâmico. Aquele exército bem legal de pessoas, né, que sequestra, que mata e usa a violência como um meio de propaganda do seu grupo. Então, eles querem instalar aquele Estado Islâmico e um califado, e por isso eles têm matado muitas pessoas, especialmente cristãos e pessoas de outras etnias. Isso parte do Iraque, Síria. Então, nós temos esse mundo de refugiados hoje, parte destes são vindos da Síria, mas este é um grupo que ficou conhecido ultimamente, irmãos, como um grupo extremamente violento. Não sei se vocês chegaram a ver aquela cena que foi filmada com aqueles 21 irmãos egípcios ajoelhados na praia, com aquela roupa, aquele macacão laranja, né? Parece aquele pessoal prisioneiro lá nos Estados Unidos, das cadeias americanas. Mas eram todos irmãos da igreja copta do Egito. Então, enfileiraram todos assim na praia, e atrás um algoz de preto, todo coberto, mas com uma faca aqui. E esses irmãos, então, orando a Deus, literalmente entregando as suas vidas a Deus, e não era só uma oração: Senhor, entrego aqui nas tuas mãos a minha vida, como nós fazemos aqui. Era aquele entregar, porque ele sabia que ele havia chegado ao fim. Então, a próxima cena, irmãos, era um corpo caído na areia com uma cabeça em cima. Os familiares desses irmãos assistiram a esse vídeo. A alegria dos familiares foi que aqueles irmãos não negaram a sua fé, mas morreram de uma maneira honrosa, honrando o seu Deus e também honrando a fé que a família professa. Às vezes nós temos muita resistência, irmãos, de dar certos passos em direção a uma coisa específica que Deus pede, ou a nós pessoalmente, ou a nós como igreja. Era mais ou menos essa a situação do nosso irmão, profeta, evangelista, Jonas. Um homem de Deus que foi chamado por Deus, mas tinha muita dificuldade para sair da sua zona de conforto, onde ele estava, para um tipo de trabalho muito diferente, que não entrava na cabeça de Jonas que aquilo seria possível e necessário. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, verso 1, vou ler versos 1 e 2, 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Deus estava dizendo, Nínive chegou no limite, eu não aguento mais os pecados nessa cidade e eu vou tomar uma providência. E chamou Jonas para enviá-lo a essa cidade. Verso 3. Jonas se dispôs, então levantou-se da sua zona de conforto, estava pronto a deixar a sua família, a sua cidade, a sua igreja e ir para esse local, Nínive, onde Deus o enviara. Mas não foi para ir, foi para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, nem precisou levantar a oferta missionária, esse tinha dinheiro no bolso, né? Pagou a sua passagem, que não era barata provavelmente, e foi de navio para Tarsis. Para, de novo, diz o autor, fugir da presença do Senhor. Então Jonas estava assim determinado, sentindo-se determinado, lembra disso? A fugir e não obedecer. Há muitas razões prováveis pela dificuldade de Jonas em aceitar esse chamado, esse mandamento do Senhor para a vida dele. Um deles provavelmente tinha a ver com como é que Deus pensa em fazer alguma coisa com esse povo. Esse povo, assírios, cuja capital é Nínive, eles simplesmente são muito parecidos com o Estado Islâmico. E eram. A violência era uma espécie de tática de guerra para assustar os adversários. Então os assírios, eles matavam com requinte de crueldade. Tipo assim, tiravam a pele do cara vivo, empilhavam as cabeças na frente do portão da cidade, dos mortos, para dizer, olha gente, colocava o pessoal em estacas, e assim, uns espetáculos. Isso que não tinha internet, irmãos, mas a notícia, ela corria. Os ninivitas chegaram em tal lugar e acabaram com a cidade. E aí, esse pessoal não é judeu, eles não têm nada a ver conosco. Nós somos os herdeiros da promessa, da herança. Esse povo é gentil, eles merecem fogo do céu. E estão acabando com o mundo, e vão acabar conosco, o que era uma probabilidade, e de fato aconteceu mais tarde. Mas o fato é, irmãos, que Jonas, ele não conseguia conceber que Deus poderia fazer alguma coisa a favor de um povo que ele não achava digno da misericórdia de Deus. Então ele se dispõe, irmãos, ele gasta tempo, recursos, mas para fugir de Deus e da sua presença. E aí Deus, irmãos, que tinha um coração compassivo e misericordioso, e essa é a tônica do livro de Jonas, que revela o coração de Deus para com os povos. Não era o povo escolhido, mas era um povo que Deus queria revelar a sua graça e a sua misericórdia, oferecendo-lhes salvação, mesmo que pregando uma mensagem de destruição. Mas Jonas não conseguia aceitar e concordar com isso, irmãos. Ele se levanta contra o próprio Deus. E ele diz, não, eu não vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu vou fugir do Senhor. Uma dureza de coração, irmãos. Uma indisposição de abrir mão da maneira de entender o mundo, de ver as coisas e de obedecer aquilo que ele não concordava com o próprio Deus. Irmãos, às vezes Deus tem uma grande dificuldade em mover a sua igreja em direção a um ministério, a um trabalho missionário, a um grupo específico que está próximo de nós ou está muito distante de nós, mas essas pessoas escolheram viver assim, essas pessoas, eles que se virem com as consequências do seu estilo de vida. E aqui cabe qualquer grupo, irmãos, que não entra dentro do... Porque todos nós temos lá, irmãos, bem no fundo. E às vezes a gente não percebe isso, irmãos. Todos nós temos uma carga de preconceito. Talvez você não concorde com o que eu estou dizendo. Mas muitas vezes só percebemos isso quando Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca ao lado de pessoas e grupos que nós achamos que, não é que não são dignos, mas eu não estou disposto a ser um instrumento de Deus para essas pessoas, irmãos. Então nós vemos aqui em Jonas, me parece que uma figura da igreja resistente à vontade de Deus. Deus diz, Jonas, eu quero você em Nínive, ele vai para Tarsis. Então Nínive está olhando no mapa aqui, Mesopotâmia, Oriente, Jonas vem até Jope e foge para cá, Ocidente, Espanha, Tarsis. 850 quilômetros para cá e
Ele devia estar mais ou menos 3.000 quilômetros, mas ele foge no sentido oposto. Para cá era mais perto e ele foge para bem mais longe. Tudo isso, irmãos, ela mostra o que estava no coração de Jonas. O problema de Jonas era o seu coração, que não estava aberto para ver algo diferente e compartilhar do coração de Deus, do amor de Deus, da oferta de salvação com um grupo, um povo que ele simplesmente achava intragável. E por isso ele foge, irmãos, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo tendo sido usado por Deus em outras ocasiões para profetizar, irmãos. E ele foge. Mas Deus então tem que trabalhar com o seu instrumento. Por isso manda a tempestade no mar. E levanta o vento no mar. E os marinheiros desesperados, irmãos, eles vão lá e não entendem como um homem consegue dormir no meio de uma tempestade onde todo mundo está clamando pelo seu Deus, ao seu Deus pela própria vida, e há um homem dormindo. Então essa é a atitude de quem geralmente foge dos seus próprios problemas, e Jonas estava num momento desse. E eles vão lá e tiram ele de lá e perguntam, fazem todas aquelas perguntas, né? Checam a identidade, puxam a ficha dele. Escuta, quem é você? Onde você mora? O que você faz? Qual é o seu Deus? Tarará, tarará, tarará. E ele começa a responder, não, eu sou hebreu, né? E temo ao Senhor. Mentira. Se ele temesse ao Senhor como hebreu, ele teria obedecido o Deus do seu povo e teria ido para onde ele mandou. Então, esse temor de Jonas, irmãos, não era o temor que realmente devia haver no seu coração. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A teologia de Jonas, irmãos, era precisa, exata, era uma excelente declaração doutrinária que nós podemos assinar embaixo. Mas a prática de vida não se transformava em obediência, irmãos. E esse é o problema. Temos muita coisa, às vezes, na cabeça em termos de informação, mas quando chega na hora de botar em prática, o discurso é outro. Então Deus precisa trabalhar, irmãos, no coração de um Jonas, no coração da sua igreja, no meu coração, no seu coração, irmãos, todos nós. E Deus faz isso, irmãos, para nos colocar, nos levar naquele ponto onde Ele deseja. E Ele mobiliza, irmãos, todos os meios e os recursos, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do mar, Ele faz soprar o vento, levanta a tempestade, acalma a tempestade e lança um Jonas. Opa, quase que eu lancei o copo, né? E o mar se acalma. Ele era realmente o homem que estava sendo tratado pelo seu Deus, o Deus dos hebreus, o Criador do céu e da terra. Era verdade. E ele disse, pode me jogar. E os homens têm para com Jonas, irmãos, o que Jonas não tinha para com eles, o que Jonas não tinha para com Nínive. Misericórdia. Eles não queriam lançar Jonas no mar de jeito nenhum. Estavam com medo de fazer isso. Mas quando viram que o mar se acalmou, eles adoram o Deus de Jonas. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Até na desobediência dos seus servos, irmãos, Deus pode fazer milagres para atingir, vamos dizer, outras pessoas com os respingos da graça de Deus, salvando estes homens. Então, eles experimentaram salvação, apesar da desobediência de Jonas. Então, primeiro, o desejo não de obedecer, mas de fugir. A resistência do coração de Jonas. Agora, Deus continua a tratar com Jonas. Lançam no mar, eles lançam o homem no mar, e Deus levanta aqui um peixe. Deparou, então, Jonas, do ventre, capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe. Deus controlando a natureza, irmãos. Para que o tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali do ventre do peixe, capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me... Não acredito, irmãos. Não acredito. Como é que Deus vai responder à oração desse profeta? Esse cara não merece a resposta de Deus. Ele não merece o favor de Deus. Ele não merece a misericórdia de Deus. Ele não merece ser salvo na hora da sua angústia. Por quê? Não é realmente por mérito que Deus estende a sua graça e a sua misericórdia para nós. Jonas clama a Deus, irmãos, lá do fundo, onde ele não tinha mais nenhuma expectativa de viver. A sua única esperança era o próprio Deus, estender a sua mão para alcançá-lo bem no fundo, onde ele estava, descendo. Ele descreve isso de uma maneira poética, usando literatura poética no capítulo 2, é muito bonito.
Mas o verso-chave é o verso 9. Verso 9. Mas, 2:9, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e te votei o que pagarei o que votei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, Jonas, de novo, a sua confissão doutrinária, teológica, perfeita. É Deus quem salva, irmãos. É Deus quem me tira do buraco. É Deus que continua a trabalhar na minha vida quando eu não quero obedecer, não quero fazer a vontade de Deus. É Deus que continua estendendo a sua misericórdia para mim. Então, irmãos, tudo que nós temos experimentado de Deus, desde o início da nossa caminhada, a jornada de fé com o Senhor aqui na terra, é porque Deus tem um amor infinito, uma bondade, uma misericórdia, uma compaixão do pecador. Não havia em nós nada que pudesse atraí-lo. Mas ele faz isso que ele fez com Jonas. Ele oferece salvação. E é isso que nós estamos bebendo até hoje, irmãos. Não importa onde tenhamos andado, o que tenhamos feito. Quando sinceramente clamamos ao Senhor, Ele se mostra fiel e, acima de tudo, misericordioso para conosco. E é maravilhoso, irmãos, recebermos a misericórdia de Deus, não é? Quando pensamos, agora acabou. Não tem mais jeito. Deus, na sua graça, trabalha em nossos corações, irmãos. Tira de nós aquele fardo, aquele peso. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a levantar e a caminhar com extrema benevolência, com extrema longanimidade. Tem que disciplinar-nos como filhos. E aí nós experimentamos de novo. De fato, Senhor, só Tu podes salvar, só Tu podes agir, só Tu podes fazer. E eu vou oferecer ao Senhor a gratidão. Eu vou fazer aquilo que eu disse que faria. Ou seja, eu me disponho a obedecer novamente. Capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E dessa vez Jonas levanta e vai para Nínive, e não foge para Tarsis. As palavras aqui de vai, dispõe-te, vai, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, mais ou menos no 3º século a.C., isso foi feito, ela usa as mesmas palavras gregas do Novo Testamento de Mateus 28, onde ele diz que devemos ir e fazer discípulos. Então, era uma ordem muito parecida. Então, todo aquele discurso, aquele debate, mas no Antigo Testamento Deus queria realmente salvar os povos? Não, Ele queria salvar Israel. Não, Ele queria salvar os povos através de Israel. A glória de Deus em Israel era para brilhar aos povos, irmãos. E os povos deveriam ser atraídos, venham e vejam. Mas esse não era o único movimento que se vê no Antigo Testamento. Há alguns movimentos específicos de Deus dizendo: olha, vai, eu quero que você fale a essa cidade de Nínive. E então Jonas finalmente vai, recebe uma segunda chance de obedecer, e agora ele obedece. A pergunta é: o coração de Jonas havia mudado? No final do capítulo 2, ele diz que ele iria agradecer a Deus, iria cumprir os seus votos. A gente não sabe que voto ele fez, mas eu imagino com os meus botões. Quem estava perto de morrer, né, deve ter prometido: Senhor, eu farei o que o Senhor pedir agora. Agora eu vou. Eu estou pronto para obedecer. Nem que for para entregar, né, o meu carro, o meu trabalho. Eu entrego qualquer coisa agora, Senhor, porque eu estou vivo, graças ao Senhor. Amém, aleluia. Ele vai, irmãos, ele prega. Grande cidade de Nínive. Tinha mais ou menos aí uns 50 quilômetros de comprimento, por 15, 16 de largura, segundo os historiadores. Tinha 4 ou 5 muros, um ao lado do outro, com 2 ou 3 canais de água entre um e outro. Ou seja, era uma cidade impenetrável do ponto de vista humano. Foi depois derrubada pelos babilônios, porque Deus estava agindo nos reinos sobre a terra, como Ele faz até hoje. Mas aqui, irmãos, Deus queria enviar Jonas especificamente para Nínive. E ele vai. E aí, irmãos, acontece uma coisa que chateia muito o pregador. Os ninivitas creram em Deus. Ele só pregou
um sermãozinho desse tamanho, só tinha uma linha a pregação dele. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, pessoal, daqui 40 dias vai vir fogo do céu, vocês vão ver o que é bom. Vão experimentar, né, o poder do meu Deus, o Deus de Israel. Vai acabar com vocês, porque é isso que vocês merecem. Mas acontece uma coisa que para o profeta não é que era tão inesperada. Nós temos uma pista no capítulo 4 que ele já desconfiava de Deus, que Deus poderia aprontar uma dessa com ele. Ele vai e prega a destruição, e os ninivitas creem em Deus, capítulo 3, verso 5, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele também se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, bonitas, ricas, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, provavelmente essas roupas todas, cobriu-se de pano de saco, esse saco de estopa, né? Vagabundo assim, ou um pano simples, rústico, e assentou-se sobre a cinza para demonstrar a profundidade e a extensão do seu arrependimento. Declarou um jejum, todo mundo, irmãos, tinha que ficar sem comer e beber, inclusive animais, coitadinho dos animais, né? Não tinha nada a ver com a história, mas tiver que jejuar e orar também. Orar não, mas jejuar sim. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Palavras do próprio rei. Eles reconheciam, irmãos, a violência que havia em suas mãos, a idolatria, que era parte inerente ao sistema de crenças assírio, vários deuses. É uma confusão, irmãos. E essa idolatria associada à imoralidade, associada à violência extrema. Então, isso tudo eles estavam vendo e dizem, quem sabe, verso 9, 3:9, quem sabe o Senhor se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, eles sabiam que agora eles eram passíveis, dignos de serem destruídos por Deus. Irmãos, o que acontece? Como é que se explica isso? Uma pessoa entra numa cidade com uma mensagem, uma linha de pregação, anunciando destruição, e esse povo é tomado de um arrependimento tão profundo, uma mudança tão profunda, que param tudo, querem abandonar as suas obras, o seu estilo de vida, se dedicam ao jejum e oração para clamar pela misericórdia de Deus. Em poucos dias de ministério, irmãos, esse foi um grande milagre. Isso é o que todo pastor, o que todo missionário gostaria, né, de ver acontecer. Pregar uns dias e ver um grande agir de Deus e muitas pessoas se voltando dos seus pecados, aquele arrependimento sincero e profundo, abandonando as velhas obras e se voltando ao Deus verdadeiro. Mas Jonas, irmãos, deverias dar saltos e pulos de alegria. Senhor, o Senhor está operando aqui, mas o Senhor está operando o que eu não quero, o que eu acho que o Senhor não devia fazer. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aqui, de novo, nós vemos um autor humano tentando descrever de maneira compreensível a nós uma ação de Deus. Se Deus de fato se arrependesse, nós estaríamos muito maus, irmãos, em má situação. Nós não poderíamos confiar jamais em Deus. Deus é imutável nos seus planos, nos seus propósitos. Então, certamente, não é que Deus se arrependeu. Mas Deus estava usando uma pregação de condenação, um aviso de destruição para gerar nos corações uma resposta à salvação, que estava sendo implicitamente oferecida. O povo, então, estava buscando Deus. O povo pagão. Mas o profeta de Deus não estava feliz, ele estava muito chateado. Irmãos, é impressionante com que cores o autor aqui descreve a atitude de Jonas. No capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor,
Essa é a pista que eu disse que o autor do livro nos dá sobre a atitude de Jonas lá no início, ainda em casa. Quando ele recebeu a ordem de Deus, por que ele começou a brigar com Deus lá desde o início? E aí agora ele diz, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Senhor, o que eu peço agora é uma coisa só, por favor, tira a minha vida. Melhor eu morrer do que ver esse povo se convertendo. Então, vamos dizer, esta era uma fraqueza de Deus na perspectiva de Jonas, que Deus iria acabar, salvando esse pessoal, porque ele sabe que Deus também é extremamente misericordioso, benigno. Irmão, Jonas tinha experimentado isso na sua vida, mas ele não estava pronto a oferecer isso para mais ninguém. Ele estava vendo o poder de Deus agir diante dos seus olhos, mas ainda não estava disposto a dizer, Senhor, Tu és soberano. O Senhor ama esse povo de uma maneira que eu não amo. Eu acho que ele deveria só morrer, mas o Senhor oferece a salvação, como o Senhor ofereceu a nós. Então, na perspectiva nacionalista de Jonas, é o meu grupo, o meu povo, etnocêntrica, nós somos melhores, porque nós temos uma história, nós temos as promessas, nós temos a herança, nós somos o povo da aliança, taraná, taraná, taraná. Esse povo não merece nada. A maior dificuldade de Deus, às vezes, não é trabalhar no coração dos inconversos ou dos incrédulos, irmãos. É trabalhar no coração da sua igreja, que somos nós. E Jonas continua discutindo com Deus, e Deus, então, ele sai, vai para fora da cidade, senta lá num morrozinho, e fica assim, bem, Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer? Vai destruir ou não vai? Fica esperando, tipo cair fogo do céu, Mas isso não vai acontecer. E ele de novo, com esse discurso, peço-te ao Senhor, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Então Deus faz nascer uma plantinha, Jonas fica feliz, vem uma sombra, vem aquele vento quente, murcha a planta, ela morre, e o Jonas de novo. De novo, fica irado, fica muito chateado. Então, alguma coisa no coração de Jonas não estava no lugar certo, irmãos. As atitudes externas denunciam algo do próprio coração. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, bateu o sol na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, já estava pelo intenso calor sobre si, estava talvez desidratando-se. Melhor me é morrer do que viver. 2 vezes ele diz isso no capítulo 4, irmãos. Então Deus pergunta a Jonas, é razoável, Jonas, essa sua atitude de ira, esse emburramento espiritual, essa atitude de dureza no seu coração? É razoável, Jonas? A resposta, irmãos, é razoável até a morte. Irmãos, nós não sabemos realmente se Jonas arrependeu-se profundamente das suas atitudes erradas, mas o que nós vemos, irmãos, é que ele experimentou a misericórdia de Deus e que Deus fez algo que ele tinha planejado, que era estender a salvação a um povo violento, pagão, que não tinha realmente nenhum conhecimento de Deus, porque Deus ainda pensa assim. E ele não mudou o seu método. Ele ainda nos chamou para participar desse negócio. Então, irmãos, a nossa resposta qual será? Então, não é uma questão aqui, você é missionário, então você vem falar só sobre missões, falar sobre orar, contribuir e enviar, se você não pode, enviar alguém. Esse geralmente é o menu missionário. Irmãos, tudo isso está dentro do menu missionário. Mas não adianta nós entendermos o menu missionário e ticarmos, escolhermos no nosso pedido, falar, olha Deus, desses 3 aí, ou 4, dependendo, quem fala, eu vou contribuir, porque eu não sei orar, não tenho tempo, não tenho interesse.
então eu vou contribuir, eu já estou fazendo a minha parte na tua obra aqui na terra. Irmãos, não é isso. Se nós contribuímos apenas para desencargo da nossa consciência, para dizer, Deus, eu estou fazendo alguma coisa, estou dando aí 5, 10 reais por mês, pelo menos eu faço alguma coisa. Tem gente que não faz nada, né? E é verdade. Nós estamos no caminho errado. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender claramente é que quem nós somos como povo de Deus está implícito no nosso DNA, no fato de sermos povo deste Deus, não de um outro Deus. É que nós somos um povo que vai aonde Deus quer nos enviar, um povo missionário. Isso não é apenas a ideia de enviar outros ou de outras pessoas, de outras denominações ou de uma missão. Não, é nós como igreja, nós entendemos que isso é parte daquilo que nós somos, da nossa identidade como povo de Deus. Estamos comprometidos com Deus e a sua missão aqui na terra. Então nós nos envolvemos, porque este é o nosso motivo, a nossa missão aqui. Nosso propósito, irmãos, é realmente vivermos para a glória de Deus. Mas a nossa missão é sermos os instrumentos de Deus aqui na terra. E não há, irmãos, nenhum de nós, dentro desse salão, nenhum que tenha crido em Jesus, que possa dizer, olha, esse negócio de missões é trabalho para missionário. Todos nós, irmãos, fomos chamados e convocados. Todos nós fomos enviados, como Deus enviou Jonas particularmente, mas ele era membro do povo de Israel. Então Deus faz como fez com Paulo e Barnabé. Disse à igreja de Antioquia, agora me separem, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Mas eles eram membros de uma igreja, irmãos. E a igreja os enviou, diz lá, Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo, depois que os irmãos impuseram as mãos. Aliás, foi essa pregação que foi feita aqui, na vez que estivemos aqui, 4 anos atrás, Atos 13, 1-3. Então, irmãos, é algo que nós, como igreja, somos um povo missionário. E nós estamos aqui na terra em missão com Deus. A pergunta é como isso vai se desdobrar na vida de cada um e em nós como grupo, como comunidade da fé. Deus, onde o Senhor nos quer? Qual é o fronte? Quais são as oportunidades? E estas variam de grupo para grupo. Mas o que não muda, irmãos, é a ordem que Deus dá à sua igreja. Igreja, eu quero que vocês vão. Até o seu Benjamin, né, seu Benjamin? Esse menino. Então, irmãos, é uma ordem que Deus compartilha com toda a sua igreja. A pergunta é, irmão, qual é a resposta que eu e você damos individualmente a Deus? Então, como eu posso participar? Mesmo que eu tenha mais habilidade e dons para fazer uma coisa específica, não significa que é só aquilo que faz parte da minha missão pessoal. Então, orar pelos povos, irmãos, reflete uma atitude que Deus tem para com os povos. Irmãos, nós vivemos no nosso país um momento, no mundo inteiro, na verdade, mas no nosso país há alguns aspectos novos. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muitos refugiados aqui. Agora você vê haitiano, você vê pessoal que vem da Síria, né? Você vê os africanos do norte, senegaleses, até moçambicanos às vezes aparecem, né? Mas pessoas do norte da África que atravessam o Mediterrâneo e vão para a Europa. Ou os que fogem da Venezuela, vêm para o Brasil, ou os haitianos que também vêm para o Brasil, ou os senegaleses, que se você andar na rua, você provavelmente vai... Os senegaleses têm um tom de pele muito, muito escuro. O africano, ele olha e já sabe, esse aqui é desse povo, esse daqui é aquele, por causa do tom da pele, do porte físico, há toda uma identificação. Mas, irmãos, o que a gente faz com essas pessoas? Não, isso é problema de governo. Isso é responsabilidade do governo de acolher esse pessoal e eles que se virem.
O problema da Venezuela é que, né, é um regime que está acabando com o seu povo, então é um problema deles. Não, não é problema deles. A atitude nossa, às vezes, para com esse grupo de pessoas, os refugiados, irmãos, quando os sírios começaram a ser adotados por algumas famílias brasileiras, algumas igrejas acolheram pessoas, houve uma reação em algumas pessoas, inclusive cristãos, evangélicos, dizendo, não, esse pessoal vem aqui para tirar nosso emprego, esse pessoal vem aqui, estão mandando terrorista, vamos receber terrorista aqui no nosso país. Há um risco, irmãos, em tudo o que nós fazemos. Mas se o nosso propósito de vida é só nos proteger, defender os meus interesses, o meu negocinho, o meu bem-estar, a minha segurança, a minha família, o meu povo, o meu grupo, o meu trabalho, nós estamos sendo muito parecidos com Jonas. Irmãos, eu tenho uma grande admiração pela Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Ela é filha de um pastor luterano, é engenheira química de formação, mas entrou para a vida pública, política. E essa mulher tem convicções, irmãos, que muitos crentes não têm. Ela praticamente bancou, peitou os próprios líderes do partido e do governo e disse, refugiados, sejam bem-vindos aqui no nosso país. Isso é claro, eles têm muito mais recursos do que nós, tem mesmo. Mas eles poderiam fazer como muitos outros países estão fazendo. Não, estão fechando as portas. Nós não queremos esse povo no nosso quintal. A Alemanha recebeu mais de 1.200.000 pessoas em 3, 4 anos. E recebeu mesmo. E isso causou problemas para esta governante. Recebeu muitas críticas. Mas ela tinha uma convicção. Acolher essas pessoas é nosso dever. Lá no fundo, irmãos, eu suspeito que isso não era jogo político, porque politicamente não era vantajoso. Mas ela fez. Muitos desses refugiados, irmãos, pela primeira vez na sua vida, estão tendo a oportunidade de ver uma família cristã que os acolhe e demonstra quem é o Deus dos hebreus, que nós cremos. O Criador dos céus e da terra. O Deus que nos enviou para os povos, as pessoas. E verem que eles não são infiéis ou conforme aquilo que ouviram ao longo da sua vida. Estes são os cristãos infiéis que mataram os muçulmanos nas cruzadas. Não podemos confiar neles. Vários deles têm crido em Jesus. Vários deles têm se batizado, têm sido acolhidos nas igrejas evangélicas na Alemanha. Irmãos, se aquela igreja e aquele povo fosse Jonas, esse povo não teria tido essa chance. E como é que nós vamos fazer, irmãos? Qual é a nossa participação? Qual é a nossa resposta àquilo que Deus quer fazer no mundo, bem perto de casa e longe da nossa casa, irmãos? Aqueles refugiados que pegam aqueles barquinhos de borracha infláveis e põem lá 50, 60, 100 pessoas, com pelo menos 50% de chance de morrer no caminho, na travessia, irmãos, me lembra muito os marinheiros que levaram Jonas. Os marinheiros tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho do próprio pseudo-evangelista. Muitos daqueles simplesmente morrem e vão. Então, irmãos, Deus nos convida, Deus nos convoca, Deus nos ordena. Dispõe-te e vai, meu filho. Dispõe-te e vai, minha filha. Te envolve, dá de si, dá dos seus recursos, que nada é nosso, né, irmãos? É tudo, aqui é um eufemismo, mas eu dei tudo, você experimentou a minha misericórdia, você tem experimentado as minhas bênçãos, agora faça algo com tudo isso. Porque este é o propósito de Deus. E que Deus nos abençoe, irmãos.